Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade às aulas de Epístolas Paulinas 2, do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós já estudamos na lição 1 e 2 das Epístolas Paulinas 2, a carta de Paulo aos Efésios. Agora nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Efésios, Filipenses, Colossenses e também a epístola de Filemão e 2 Timóteo. Essas epístolas são conhecidas como epístolas da prisão, porque Paulo estava preso. Vemos a palavra Efésios, logo em Efésios, se você ler, você vai perceber que Paulo estava preso. Logo aqui na carta, ele diz... capítulo 3, verso 1 de Efésios: por causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Então, Paulo estava preso, e no final da carta, ele, depois de falar da armadura de Deus, ele diz, verso 6, 20, ele diz: pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Então, Paulo, o apóstolo, se encontrava preso. Lição de número 3, nós vamos estudar outra carta que ele escreve aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta pessoal do apóstolo Paulo para agradecer à igreja dos Filipenses pela contribuição que eles mandaram enquanto ele estava preso. O tema dessa carta é o progresso e gozo na fé. Filipenses. E podemos dividir a carta, ela tem 4 capítulos, 104 versos. Podemos dividir a carta, que apesar das circunstâncias difíceis, devemos nos alegrar. E também vai haver em nós, deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo, a submissão completa, capítulo 2, capítulo 3, através da doutrina correta, e no capítulo 4, pensamentos devem estarem controlados, Devemos pensar em tudo que é bom, honesto e assim por diante na carta aos Filipenses. Vamos então à lição de número 3, a epístola aos Filipenses. Começamos então, o aluno deve acessar no site na plataforma da ETAD, ava.etad.com.br. Se você é aluno, acesse lá sua apostila e acompanhe lição de número 3, a epístola aos Filipenses. Quando Paulo iniciou sua segunda viagem missionária, Deus deu-lhe uma visão de um homem da Macedônia, aquela visão que ele teve de noite: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele decidiu atender esse apelo imediatamente. Paulo navegou para a cidade principal da Macedônia, Filipos, e essa cidade estrategicamente localizada era uma rota comercial entre Europa e Ásia. Era também um lugar ideal de onde se podia propagar o evangelho a toda a Europa. Lembremos que Filipos é exatamente a cidade, e fica na Macedônia, a cidade aonde Alexandre o Grande saiu. Essa cidade ganhou o nome de Filipos em homenagem ao rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Numa reunião de oração ao ar livre em Filipos, Paulo encontrou Lídia em Atos 16, que se tornou a primeira pessoa convertida naquela cidade. Sua casa tornou-se a primeira igreja cristã europeia. Filipos também marca a entrada do evangelho na Europa. O guarda filipense também e sua família se converteram e vieram a congregar. Paulo deixou então essa nova igreja nas mãos de Lucas, que, como tudo leva a crer, pastoreou essa igreja aproximadamente por 6 anos. Lucas é o escritor do livro de Atos, e ele usa nós até o momento da partida de Paulo de Filipos. A referência do pronome nós só vai reaparecer mais tarde na terceira viagem missionária de Paulo, do ano 57, em Atos 20. A cidade de Filipos não era somente uma mera cidade da Macedônia, parte atual da Grécia, era também uma colônia
romana. Depois de uma grande guerra, César mandou vir para a cidade os soldados romanos veteranos e elevou todos os seus cidadãos à posição de cidadãos do império. Portanto, todos os cidadãos de Filipos eram considerados cidadão romano. O povo orgulhou-se da cidadania e referiu-se a si mesmo como romano. Paulo também cita isso em Atos 16, verso 21. É interessante notar que Paulo continha esse privilégio de ser cidadão romano num país estrangeiro. A posição do crente, que não obstante vivendo nesse mundo, é um privilégio ser um cidadão do céu. Diz Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Outra observação sobre a cidadania romana dos filipenses é vista também no capítulo 2. Os romanos adoravam o imperador como supremo senhor e estavam dispostos a lutar contra qualquer nação para submissão ao soberano. Paulo explica que Cristo é em excelso e tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e mostra a submissão do Filho ao Pai e declara que todo joelho vai se dobrar para a glória de Deus Pai. Nessa lição nós vamos estudar 5 textos. Primeiro texto, falaremos da introdução e a epístola aos Filipenses. Segundo texto, progresso e gozo na fé, apesar das circunstâncias difíceis. Terceiro texto, progresso e gozo na fé, que é o tema, através da submissão completa. Depois falaremos no texto 4, progresso e gozo na fé, através da doutrina correta. E texto 5, progresso e gozo na fé, através dos pensamentos controlados. Vamos então ao texto 1, a introdução à Epístola aos Filipenses. A Epístola aos Filipenses contém menos advertências e mais elogio do que qualquer outra das epístolas de Paulo. Ela é uma carta alegre, cheia de gozo, calorosa, e embora sem nenhuma correção paulina de erros doutrinários, tem um valor imenso como ensino nela. O apóstolo trata do progresso no caminhar cristão e da alegria na fé. A ocasião em que ela foi escrita foi entre os anos 60 e 62, quando Paulo estava numa prisão em Roma. Devemos lembrar que essa prisão era domiciliar. Atos capítulo 28, finalzinho, os últimos 2 versos você pode ler sobre a prisão de Paulo. Era numa casa que ele alugara. Perto do final desse tempo, Epafrodito, que era um líder cristão de Filipos, chegou trazendo uma oferta daquela igreja. No caminho para Roma, Epafrodito adoeceu gravemente, impossibilitando de retornar com seu companheiro. E ele permaneceu com Paulo até poder terminar suas viagens. Paulo, então, o enviou de volta à cidade de Filipos com esta carta. A carta, então, nasceu do desejo de Paulo de agradecer os crentes filipenses por suas ofertas, mas ele vai além do agradecimento para dar-lhes um conselho importante e amoroso. Um aspecto marcante dessa carta é que, embora tenha sido escrita, estando Paulo ainda na prisão, esperando o veredito de liberdade ou de morte, é uma das epístolas mais alegres que Paulo escreveu. Vamos ao tema. O tema da epístola pode ser encontrado no capítulo 1, verso de número 25. Filipenses 1, 25 diz: e permanecerei com todos vós, a última parte, para o vosso progresso e gozo da fé. Esse desejo profundo de Paulo para os crentes filipenses refere-se por toda a carta. Nos próximos textos você encontrará os elementos desse tema repetidamente constante: progresso e alegria e fé. Nesse texto, simplesmente introduziremos esses conceitos para que você esteja consciente deles através do estudo. Primeiro, progresso, que quer dizer proveito. Enfrentando a possibilidade de uma morte iminente,
Paulo preocupa-se em deixar a igreja sem a sua direção pessoal. Por isso, ele encoraja os crentes filipenses a desenvolverem uma fé pessoal e forte que não dependa da sua ajuda. Leiamos isso em Filipenses capítulo 1, verso 27 e 2, verso 12. Olha o que Paulo diz aqui. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, aqui olha a ausência, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E no capítulo 2, versículo de número 12, lemos assim, 2:12, diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele lembra os filipenses de que não terão vida espiritual pelas próprias forças, porquanto Deus é que está pessoalmente empenhado em aperfeiçoar o seu plano na vida daqueles que se colocam nas suas mãos. Podemos ler isso também em Filipenses 1, verso de número 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, continuando, os crentes são encorajados a cooperarem com Deus para que esse plano se realize. Devem desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E essa cooperação do crente com a Cristo mostra também através da figura de um atleta, quando Paulo diz que prosseguia para o alvo, que era Cristo, até vencer a corrida. Vamos ao segundo ponto. Então, primeiro, progresso. Segundo ponto dessa epístola, alegria. A palavra grega para alegria aparece nessa passagem, nessa epístola de 4 capítulos e 104 versos, 16 vezes. E é traduzida aqui como gozo, regozijo ou alegria mesmo. Mas a mensagem é claramente uma alegria constante e profunda, especialmente em vista às circunstâncias sobre as quais Paulo escreveu a sua carta. Sua ênfase quanto à alegria é verdadeiramente marcante. Terceiro ponto dessa carta, a fé. O objetivo da fé dos filipenses. Cristo é apresentado de 4 maneiras nessa carta. Um erudito da Bíblia sugeriu a seguinte apresentação, que Cristo foi apresentado como sua vida. Ele é a sua vida. Como Paulo diz, Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo. Segundo, pelo seu exemplo. Ele é o seu exemplo, tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Terceiro, ele é o nosso alvo. Prossigo para o alvo, Cristo para o prêmio. Filipenses 3,14. E quarto, ele é a fortaleza. Então, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, ele é o viver, ele é o exemplo, ele é o alvo, ele é a nossa fortaleza. Vamos ao esboço da carta. Filipenses pode ser dividido em 4 partes. Mais importante, cada uma demonstra que o crente progride espiritualmente e experimentalmente, provando alegria na fé. Na primeira divisão, nós colocamos o capítulo 1. Paulo explica que o crente, apesar de passar circunstâncias difíceis, mas isso estimula seu crescimento espiritual e produz regozijo no Senhor. Vamos ao capítulo 2. Paulo explica que uma atitude de servir e obedecer a Cristo é necessária para o nosso proveito e alegria no Senhor. E no texto 3, capítulo 3, mostra a necessidade de uma doutrina correta. Então, nós podemos ter o capítulo 4, não é? O pensamento também deve ser controlado. Vamos aos exercícios desse primeiro texto. Assinale com X a alternativa correta, o tema da epístola aos Filipenses,
reflete nas seguintes palavras: e permanecei com todos vós para vosso progresso e gozo. Resposta correta, letra C, da fé. 3.2, o tema da Epístola aos Filipenses está expresso por meio dos elementos repetidos constantemente, a saber, alegria, progresso, alegria e fé. Aqui todas estão corretas. 3. O tema alegria, usado por Paulo por 16 vezes em sua Epístola aos Filipenses, fala da alegria, letra A, constante e profunda. Constante e profunda. E 3.4, o objeto da fé dos filipenses, Cristo é visto como sendo a sua vida, além de seu exemplo, seu alvo, sua fortaleza. Todas estão corretas. Vamos ao texto 2. Progresso e gozo na fé, apesar das circunstâncias difíceis. Filipenses capítulo 1. Durante a primeira visita de Paulo à cidade de Filipos, Paulo e Silas estiveram lá. Eles foram aprisionados porque Paulo repreendeu o espírito de adivinhação de uma moça. Mas apesar disso, eles deram bom testemunho. A circunstância era difícil, mas eles oravam e cantavam perto da meia-noite, hinos a Deus, quando de repente veio um milagre, não é? Um terremoto que abriu a prisão e soltou a cadeia de todos. O carcereiro, que estava dormindo, pensou que os presos haviam fugido, tentou o suicídio. Mas aí Paulo disse: não faça nada a ti, que estamos todos aqui. Ele pediu luz e veio e disse: senhores, o que hei de fazer para ser salvo? Aqui nós vamos ter a salvação do carcereiro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Agora, 10 anos mais tarde, Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, na qual esse carcereiro também fazia parte. E Paulo, novamente, agora como prisioneiro, expressa alegria apesar das circunstâncias e leva ao conhecimento de Cristo os soldados que guardavam ele, né? Até a casa pretoriana se converteu a Cristo. Aqui Paulo menciona, não é, a conversão dos guardas que o guardavam e manda até saudações para ele. Aqui, olha, Filipenses 1:13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, quem parece que estava preso eram os guardas com Paulo, porque aí eles ouviam o evangelho. Paulo, nós podemos dividir o capítulo 1 em 3 partes. Do verso 1 ao 11, o gozo que Paulo encontra através da oração. Não é? Paulo se alegra pela conversão deles, né? Capítulo 1, verso 4, a oração. Começar no 3 para dar contexto. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Pronto. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, gozo através da oração. Alegria de Paulo em orar pelos irmãos. Depois ele fala gozo através das prioridades certas. No caso, o evangelho, não é que ele vai falar. A verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja, outros de boa mente, mas que importa? Importa que o evangelho seja pregado. Essa é a prioridade. Não é? E depois Paulo vai falar do gozo através do seu ministério, dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então havia gozo, alegria de Paulo através do seu ministério. Falemos de cada uma dessas divisões, o gozo através da oração. A igreja de Filipos era uma igreja forte, bem organizada. Ela tinha presbíteros ou bispos e diáconos. Isso logo no verso 1 você vê, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Isso indica uma igreja bem organizada. Paulo dirigiu sua epístola a essa igreja e mostra o seu contentamento, por isso orava pelos crentes e pedia que eles pudessem continuar crescendo e abundante na obra do Senhor. Em sua oração, Paulo vê a igreja como uma boa obra de Deus, não é? Integrando o plano de desenvolver continuamente até o dia de Cristo. Então,
Vamos lá. Paulo menciona uma boa começada, que é a regeneração, uma boa obra levada avante, que é a santificação, e uma boa obra completa de glorificação. Dizendo, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará, através da santificação, até o dia de Jesus Cristo, ou seja, a obra será completa. Paulo também enfatiza que a chave para ter é o amor transbordando, um profundo conhecimento de Cristo. Leiamos isso 1:9. Peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, conforme o amor aumenta, o conhecimento e a ciência do cristão também aumenta. O cristão vai ter um conhecimento não intelectual de cabeça, mas um conhecimento de experiência e um conhecimento sincero que o cristão vai provar, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Isso aqui ele mostra que é experimentando. Vamos às prioridades corretas. Em segundo plano, um dos segredos do gozo de Paulo é que suas prioridades estavam centralizadas nos interesses do céu, do que mais nos seus próprios. Paulo menciona a pregação do evangelho, que era importante. De acordo com Atos 28:16, Paulo estava residindo em uma casa sob custódia permanente. Atos 28:20 também fala dessa casa e apresenta a palavra grega para corrente, que implica que Paulo estava realmente acorrentado com guardas. E para o propósito eterno, através do seu testemunho, muitos dos guardas aceitaram a Cristo e assim o evangelho foi pregado a toda a guarda pretoriana. Paulo também sentia que a pregação do evangelho tinha prioridade até mesmo acima da sua própria posição e orgulho. Notemos que alguns indivíduos estivessem aproveitando também da situação de Paulo para tentar usurpar uma posição de líder da igreja. Ele chega a dizer aqui em Filipenses capítulo 1, lendo aqui Filipenses 1, Paulo vai dizer, verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, outros de boa mente, mas ele diz, que importa? Importa que Cristo seja pregado, não é? Mas que importa, verso 18, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira e não com fingimento. E finalmente nós vamos ter a última parte do capítulo 1, que é o gozo através do ministério ativo. Nos últimos versos do capítulo 1, vemos que o forte desejo de Paulo é servir ao Senhor. Ele sente essa fonte de gozo nele que precisava servir. Vamos ler Filipenses 1:25. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso. E aí, olha, proveito vosso, o progresso vosso e gozo da fé. Então, o grande desejo de Paulo era que os crentes crescessem cada vez mais na fé em Jesus. E lendo aqui o final do verso, do capítulo 1, verso 29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vamos aos exercícios, assinale C para certo e para errado. Durante a primeira visita a Filipos, Paulo e Silas foram aprisionados devido ao seu testemunho. Certo, Paulo não estava contente com a igreja de Filipos e por isso orou por ela, por uma conduta de regeneração, santificação e glorificação. Errado. Paulo estava alegre pela fé dos filipenses. 3:6, errado. 3:7. Paulo enfatizou aos filipenses que a chave para o amor que a chave para o conhecimento é um amor transbordante, e isso resulta num profundo conhecimento de Cristo, certo? Paulo revela aos filipenses desânimo, tristeza diante da condição de prisioneiro. Errado. Paulo mostra alegria e gozo. Vamos ao texto 2, Filipenses capítulo 2. Progresso e gozo na fé através de submissão completa. O pensamento-chave de Filipenses 2 é servir. Paulo inicia a administração aos seus leitores para que eles tivessem o espírito servo. Depois ele exemplifica essa atitude na vida de Cristo.
Timóteo e de Epafrodito. Paulo faz o crente ver a necessidade de cooperar com Deus no progresso de sua fé pela obediência. Ele ensina também que o gozo vem pela troca de interesses temporais e pelos interesses coisas vitais e eternas. Leiamos isso, Filipenses 2, 17 e 18. Ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então, olha só, capítulo 2, Paulo apresenta uma sublime lição de humildade. Ele menciona o seguinte: considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Esse é Filipenses 2:3, pela palavra superior, Paulo está se referindo ao valor intrínseco de uma pessoa, porque em Cristo somos todos iguais. Mas ele menciona essa superioridade para que nós sejamos humildes e consideramos os outros maiores. E aí Paulo vai apelar para a humildade, o exemplo de Cristo. Jesus é o exemplo total, sendo em forma de Deus, se humilhou a si mesmo e se tornou servo dos homens. Então, foi morto até com uma morte de cruz. E esse ato mostrou a obediência de Cristo até a morte e morrer por nós, e ele morreu como servo numa cruz vergonhosa. Foi exatamente isso que Paulo está mencionando nessa carta, que Jesus colocou os interesses do Pai acima dos seus pessoais. E aqui a mesma coisa, Paulo quer colocar os interesses do reino acima dos seus pessoais. Um segundo aspecto aqui é o princípio de servo. É aquela última exaltação no reino de Deus. A recompensa nossa vem através do serviço. Por causa da marcante obediência e desejo de servir aos outros, ele foi elevado ao seu lugar de glória anterior e foi-lhe dado uma posição de Senhor, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão acima no céu, na terra e debaixo da terra. Isso mostra que todos irão adorar Jesus, anjos bons, anjos maus, homens bons, homens maus, crentes, incrédulos, todos, enfim, se prostrarão de joelhos diante dele. Que maravilha! Vamos à aplicação que isso tem a ver para o crente. Assim como Deus exaltou a Cristo, também um dia ele exaltará todo crente que tem servido a ele fielmente. Filipenses 2, 12 e 13 fala isso. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor, porque Deus é o que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa passagem muitas vezes causa dúvidas a pessoas que não interpretam corretamente. Eles dão a interpretação de que a justificação é um processo contínuo. Por isso, uma pessoa nunca será completamente salva. Porém, a salvação refere-se a outro aspecto da fé, a santificação. A justificação é imediata, quando a pessoa crê, mas a santificação é um processo contínuo no qual o crente colabora com Deus. Nós operamos eternamente quando ele opera em nós, isso é, interiormente. Então, destaquemos também aqui a palavra obedecer, que ele obedeceu. Nesse verso é importante notar que Paulo admoesta os filipenses também a obedecerem a Deus, assim como Cristo obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. Para falar mais da vida de obediência e submissão, que resulta com Cristo, servo do Senhor, torna-se ele como uma estrela no meio de um mundo de trevas e pecaminosidade. O apóstolo diz ainda que uma atitude de sacrifício do eu produz o gozo, visto que a sua própria vida ele se santifica. E aí vai trazer uma submissão completa à vontade de Deus. E aí está o segredo da verdadeira felicidade. Paulo também vai dar o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Capítulo 2, versículo de número 21, ele dá o primeiro exemplo, que é Timóteo.
Vamos ler 2:21. Paulo diz assim: porque todos buscam ser ou não de Cristo, mas bem sabeis qual a experiência que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, falando de Timóteo, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha proveito ao meus negócios. O verso 19 fala: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Então, de quem Paulo está falando aqui é de Timóteo. E temos também o caso de Epafrodito, capítulo 2, verso de número 28, diz: por isso vos enviei depressa, para que vendo outra vez vos regozijei, eu pelo menos tenha menos tristeza. Recebei, pois, um Senhor com todo gozo e tende em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, Epafrodito é outro exemplo de um servo fiel de Cristo. Muito bem, vamos lá. Aqui é marca um X, a alternativa correta. Servir é o pensamento-chave de letra C, Filipenses capítulo 2, 3:10. Paulo menciona no início do capítulo 2, Filipenses, uma lição de humildade, considerando cada um os outros, letra A, superiores a si mesmo. 3:11, Jesus, o maior exemplo servo, em obediência ao Pai. Letra C, morreu crucificado, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vamos agora ao texto 4. Progresso e gozo na fé através da doutrina correta. Filipenses 3. Nas primeiras linhas de Filipenses capítulo 3, Paulo ordena aos seus leitores que se regozijem. Não é? Paulo vai pedir que eles se regozijem. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então, se regozije na alegria do mundo, mas no Senhor. E no restante do capítulo, Paulo desenvolve aqui como acabar com o gozo do crente em Cristo, ou seja, qual o alvo do crente. Bom, uma das formas também de acabar esse gozo é através do legalismo. Paulo diz aqui, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, Paulo aqui chama a atenção deles para o legalismo. Alguns que buscavam circuncidar os gentios. E o segundo erro que Paulo chama a atenção é o antinomianismo. Antinomianismo é aqueles que são contrários à lei e não querem cumprir a lei. Verso 10-21, Paulo menciona sobre isso, para conhecer a virtude de sua ressurreição e a comunicação sendo feito conforme a sua morte. Então, dois perigos que o crente deve evitar: o legalismo, por isso que ele diz, acautelai-vos dos cães, e o antinomianismo, verso 18 do capítulo 3, Paulo diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos diz que até agora chorando são inimigos da cruz de Cristo, né? Inimigos da cruz de Cristo, é o antinomianismo. Muito bem, Filipenses capítulo 3, versos 2-9, temos o legalismo. Tentando mostrar então o erro de confiar na carne, Paulo refere à sua própria vida, que se fosse possível obter a salvação através de cumprir regras, Paulo certamente teria sido bem-sucedido. Desse modo, ele não teria necessidade de Cristo. Mas olha como Paulo vai falar no capítulo 3, versículo de número 6. Ele vai dizer assim: segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja, segundo a justiça, na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu repudiei por perda por Cristo Jesus. Aqui está claro que no início da vida de Paulo, ele teve que abrir mão de muita coisa que ele fazia, seu egoísmo. Tudo ele fazia era para preencher um único vazio de propósito que havia em si. Paulo estava preocupado somente consigo próprio e em sua própria justiça, quando fariseu.
mas aí quando ele vai ter essa transformação que Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, Paulo então vai mudar a visão. Embora salvos por meio da fé em Cristo, alguns crentes também de Filipos estavam tentando manter a salvação pelo aperfeiçoamento da obra. E essa falta de entendimento resultou numa obediência a Deus baseada no medo. E isso destituiu o gozo do Senhor na vida dos crentes. Por isso, verso 12, Paulo diz, que não que já tenha alcançado, mas prossigo para ser alcançado por aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Em Cristo, o crente é aceitável aos olhos de Deus. Ele não tem que lutar para ser perfeito segundo o padrão dos homens, para ganhar o amor de Deus. Ele já é alvo e objeto do amor de Deus. E é claro que não significa que Paulo estava encorajando os crentes a viver de maneira libertina, naquele evangelho que vale tudo. Por isso vem combater o antinomianismo. Parece também aqui membros da igreja que criam, na verdade, que a salvação era totalmente pela fé, mas usavam isso às vezes como sentido para pecar também deliberadamente. Paulo também tenta corrigir esse erro de pensamento do mesmo modo que havia feito com o legalismo. Paulo era um grande apóstolo e um homem de Deus, que não descuidava de sua salvação e mesmo assim sentia a necessidade de crescer constantemente. Por isso que Paulo diz, olha, para vir, não é verso de número 10, para vir, o verso 11, se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. E olha o que ele diz aqui, não que eu ache cansado ou seja perfeito. De maneira nenhuma Paulo se considerava perfeito, nem que ele havia alcançado, mas ele buscava essa perfeição, ele buscava um alvo, prosseguindo para o alvo que era Jesus Cristo, prossigo para o alvo. E aqui é o progresso, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Versos 19 a 21, final do capítulo de número 3, lemos assim, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão desses mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, a cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui, que transformará o nosso corpo abatido para ser com o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A última parte desse capítulo trata do exemplo daqueles que se declaram crentes, mas vivem como inimigos da cruz. Os filipenses são avisados a não seguir esse exemplo, verso 19. Por isso que ele diz, o fim deles é a perdição. Vamos relacionar a coluna A com a coluna B. Na primeiras linhas filipenses, Paulo ordena 2 vezes que se, letra D, regozijem. Paulo aponta 2 erros doutrinários. Letra B, o legalismo e o antinonamismo. Muito bem, alguns crentes, embora salvos pela fé em Cristo, buscavam assegurar sua salvação por meio, letra C, do aperfeiçoar de suas obras. Antinomianismo diz respeito à crença de que, sendo salvos pela fé, os cristãos podiam, letra A, pecar abertamente. Então, letra A, na 3.15. Então, fica assim, 3.12D, 3.13, letra B, 3.14, letra C e 3.15, letra A. Vamos agora ao último texto dessa lição, texto 5, progresso e gozo na fé, através de um pensamento controlado, que é o capítulo 4. No capítulo final de Filipenses, Paulo continua a escrever sobre o gozo. Olha, está quase terminando a carta e ele diz aqui, 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos.
Portanto, é o que o apóstolo incentiva. E o regozijo no verso 9, que também aprendesse a receber e ouvisse como de mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Então, Paulo menciona do verso 2 ao verso 7 sobre pensamentos, emoções e sentimentos. Note que primeiro ele chama atenção duas irmãs, rogo a Evódia e rogo a Síntica, que sintam mesmo no Senhor. Então aqui fala de sentimento. No capítulo 4, verso de número 7, ele vai falar agora não só de sentimento, mas de paz. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. E por último ele vai falar das emoções, da mente, dizendo, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor nisso, pensai. O pensamento do cristão deve ser um pensamento santo, não é? E o cristão deve pensar nas coisas boas, e isso vai mostrar o progresso do crente. Amém? Então, emoções e pensamentos devem ser guardados em Cristo Jesus. Muito bem, continuando aqui, pensamentos controlados, tudo, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Portanto, o crente deve pensar nessas coisas. Paulo ainda continua falando que o pensamento do crente, encorajando os líderes a pensarem nas coisas boas, honestas, que vêm do alto. Aqui, Paulo descreve também um tema de uma mente disciplinada espiritualmente, que vai buscar esses pensamentos. Pensamentos de paz, pensamentos de honestidade, de pureza, amável, esses são os pensamentos. Vamos ao finalzinho, no final dessa carta, do verso 10 ao 23, Paulo agradece a oferta que os irmãos mandaram. Ele diz, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, lembrando, mas não tinhas tido oportunidade. Digo isso não por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, o verso 11, Paulo diz, já aprendi. No verso 12, ele diz, sei estar abatido, sei também terei abundância, sei. E no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos falam desse verso, posso todas as coisas, mas esquece de aprender e saber. Primeiro se aprende, depois se sabe, e depois que se aprendeu e sabe, agora você pode tudo naquele que fortalece, porque Cristo é a fonte da nossa fortaleza. Paulo também aprender a consertar os seus pensamentos, do verso 10 até o verso 18, ele agradece a generosidade da igreja de Filipos, e é de grande encorajamento ver Paulo, além de suas necessidades e desejos pessoais, pedindo a Deus que acredite na conta celestial dos filipenses. Eu vou ler o 4,17. Não que procuro dádiva, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Então, Paulo escreveu a carta com amor, com dedicação e gratidão. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. No início, capítulo 4, Filipenses, Paulo trata de um conflito existente entre Evódia e Síntique. Certo, eram duas irmãs da igreja que estavam com problema de sentir a mesma coisa. 3,17. Paulo menciona aos filipenses a necessidade dos crentes passarem por uma restauração emocional e mental, e podemos dizer também espiritual. Muito bem, social também. O regozijo no Senhor é importante, pois motiva os ressentimentos da vida. Errado. Aqui está errado. 3,19, para terminar, o crente poderá regozijar-se no Senhor, desde que seja capaz de controlar seus sentimentos de amargura, certo? Vamos, marque-se para certo e para errado. Paulo escreveu aos filipenses demonstrando-lhe gratidão
por suas colaborações espirituais ao seu ministério. Aqui é financeira, está errado. Paulo aconselha os filipenses a buscar e servir a Deus e a menos que passe por situação difícil ou desencorajadora. Errado de novo. Não é a menos que passe. Mesmo em meio à luta, tribulação, o crente deve regozijar. 3:22, Paulo aponta como exemplo de crente Timóteo e Epafrodito, que bem exercer a função de servos. Certo. Tentando mostrar o erro de confiar na carne, Paulo refere-se à sua própria vida. Certo. Evódia e Sintique perderam a salvação porque viviam em contendas. Errado. Até que mereciam perder, mas está errado, né? Nós não somos salvos por causa das contendas. Muito bem. Com isso, terminamos mais uma aula. Estudamos toda a carta dos Filipenses nessa lição 3. O aluno agora tire 10, 15 minutos de intervalo e volte daqui a pouco para nós começarmos a lição de número 4 e fazer o teste 2, que é a lição 3 e 4. Oremos. Pai, graças te damos por mais uma aula do curso da idade. Abençoa todos os alunos e até mesmo aqueles que estão assistindo esse vídeo apenas para adquirir conhecimento. Que o Senhor os abençoe igualmente. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini.